irmãos. Deus abençoe a todos que estão aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Hoje vamos falar sobre obediência. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, os versículos 21 a 23. Glória a Deus, porque hoje nós temos a igreja mais cheia, os irmãos têm sido fiéis, apesar da pandemia, nós viemos juntos louvar o Senhor e ouvir a sua palavra. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, Jesus está nos dizendo o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai de mim, os que praticais a iniquidade. O Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração, amém? Pai, nós queremos que o teu Espírito venha nos falar através não apenas do texto lido, mas de toda a mensagem em si, que embora seja proferida por humano, Pai, com falhas, mas que o teu Espírito complete a cada coração aquilo que tu desejas, a necessidade de cada coração, a necessidade de cada um que precisa compreender o teu querer em nossas vidas, a necessidade de obediência à tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em verdade, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Por quê? Porque você não faz a vontade, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O discípulo de Jesus é aquele que faz a vontade do Pai, ou seja, aquele que obedece. É interessante essa palavra obediência, e eu quero meditar sobre ela hoje, porque nós estamos vivendo um tempo de tudo é relativo. Até mesmo a obediência, porque no fundo que as pessoas acham, tanto faz, tudo bem, Deus é amor, depois Ele vai dar um jeito e vai resolver tudo. E não é isso que a palavra de Deus nos diz. A obediência é algo muito sério. Essa semana começou aí no canal de televisão uma novela sobre Gênesis, e novamente o pecado inicial, né, digamos assim, foi novamente exposto. Qual o pecado, né? Algumas pessoas dizem que era comer uma maçã, que o pecado era sexo. O pecado original é a desobediência. Deus deu ordens, deu instruções para Adão e Eva, disse: olha, esse jardim todo cheio de árvores frutíferas, pode comer qualquer uma, menos aquela. Foi exatamente isso que eles foram fazer, desobedeceram. O pecado original é a desobediência. Ou seja, da desobediência começou tudo mais. Então, obediência é algo que nós precisamos realmente prestar atenção. A palavra obediência, ela significa um ato pelo qual alguém se conforma com ordens recebidas. E esse conforma significa respeita, aceita e pratica. Isso é obediência. Não te conheço. Você não pratica a vontade do meu Pai? Ou seja, a desobediência é fundamental no nosso relacionamento com Deus. A chave para obedecer a Deus é praticar a palavra de Deus, seguir os seus passos. As palavras de Deus nos guiam para encontrar o caminho, para obedecer e conseguir as suas bênçãos. Normalmente a pessoa só quer a bênção, mas não quer obedecer. Eu quero receber bênção, mas não quero obedecer. Uma coisa que também passa desapercebido é que os desobedientes serão condenados. Não é uma questão de, eu devia obedecer para receber bênção. Não é só isso. A Bíblia diz claramente que os desobedientes sofrerão consequências e por fim serão condenados ao castigo eterno, porque não obedeceram. Jesus disse em Mateus, no capítulo 12, no versículo 36:
Eis que vos digo que de toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo. Nós vamos dar conta das coisas que nós fazemos, das coisas que nós falamos. Então, a desobediência gera consequências graves. Mas o que eu quero hoje destacar é que o texto, ele fala especificamente de um problema, porque está muito claro o seguinte: se você é desobediente, Deus orienta você a fazer uma coisa, senão eu não vou fazer. Ok, você vai sofrer as consequências e depois vai ser condenado. Mas o texto que está aqui, ele é diferente. Ele não fala de uma desobediência, de um castigo simplesmente. Ele fala da desobediência de alguém que achava que estava obedecendo. E isso é muito sério. Eu quero falar um pouco mais sobre a desobediência no que está em Romanos, no capítulo 2, no versículo 3 a 8. Diz assim, Romanos 2, 3 a 8. Tu, ó homem, que condena os que praticam as coisas e fazes as mesmas coisas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Eu vejo do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira, a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Desobedecem à verdade. Os desobedientes sofrerão castigo, entrarão no juízo. Não adianta dizer, não, mas eu sei o que é que eu tenho que fazer e condeno os outros. Não, você vai estar em juízo. A desobediência leva a juízo. Mas volto a dizer, o texto que nós lemos em Mateus, ele chama a atenção para algo um pouco diferente. Que você pensa que está obedecendo e não está. Aquelas pessoas que Jesus cita no capítulo 7, que nós acabamos de ler, assim, mas eu estou servindo a Deus, eu estou servindo a Jesus, eu profetizei em nome dele, eu expulsei demônios, eu fiz até milagre e recebi o Senhor, nunca vos conheci. Como que pode uma coisa dessa? Bom, em primeiro lugar, existem aquelas pessoas que acham que podem ter uma vida de desobediência e compensar isso através de, por exemplo, boas obras ou de sacrifícios. Obediência é fazer a vontade de Deus e não apenas saber. Mas eu preciso saber a vontade de Deus. Aí eu sei e não faço. Isso não resolve, continua sendo desobediência. Ou então eu tento substituir por sacrifício. Como assim sacrifício? Oferta em dinheiro, promessa. Na linguagem de um evangeliquez, assim, eu vou fazer um propósito. Não é mais promessa, eu faço propósito. Eu vou praticar boas obras para substituir a minha desobediência. Isso não funciona. Eu vou ler um texto de 1 Samuel, no capítulo 15, os versículos 22 a 23. Porém, Samuel disse, está dizendo para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Há uma situação aqui bem interessante. Fazer promessa está errado? Não. Fazer oferta está errado? Não. Praticar o bem está errado? Não. Mas obedecer é mais importante. O obedecer é melhor do que sacrificar. O sacrifício de ofertas não substitui a obediência. Obediência é melhor do que sacrificar. O Senhor tem prazer na obediência. Já mencionei aqui num culto em que eu vi numa igreja em que o pastor destacou o ponto que Deus sempre honra a obediência. Bom, a palavra de Deus está clara. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não há boas obras, eu desobedeço, depois eu faço uma boa obra para compensar. Isso não funciona, não é assim. Deus tem prazer na obediência.
Não adianta querer substituir isso por outro tipo de boas obras. Obediência é obediência, é fazer aquilo que Deus orientou a fazer. Mas como que pode, nesse texto que a gente falou aqui, em que as pessoas achavam que estavam obedecendo, e Jesus disse: eu não te conheço. Bom, primeiro eu vou listar aqui 3 coisas que você pode fazer achando que está obedecendo a Deus e não está. Fazer coisas que Deus não mandou. Fazer coisas que Deus não mandou, mas é possível, claro. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e engano do seu coração é que eles profetizam. Jeremias 14:14. Até profecia pode ser falsa. Não importa que ela seja uma boa profecia, ela pode ser falsa, simplesmente porque Deus não mandou falar. Eu não mandei você falar, por que você está falando uma coisa dessa? Então, muitas vezes nós estamos dizendo que estamos servindo a Deus, mas não foi Deus que mandou você fazer aquilo. Você está passando por cima, está querendo ir além do que Deus lhe mandou fazer. Eu lembro de uma mensagem que falei sobre Gideão, que Gideão passou por uma situação parecida. Deus mandou ele libertar o povo, ele liderou uma libertação incrível, sobrenatural, maravilhosa. Aí o povo se reuniu e quis fazer dele rei. Ele disse: não, eu não. Que Deus seja o seu rei, eu não. Ele agiu certinho, ele não foi além do que Deus mandou. Deus mandou ele lá ganhar a batalha, ele foi e ganhou. Mas se agora você vai ser rei, ele disse: nossa, isso é o prêmio por eu ter ganho a batalha, agora eu vou ser rei. Se Deus não mandou fazer isso. E ele disse: não, não vou ser rei. O Senhor seja rei. Ele não foi além do que Deus mandou. Ele permaneceu obediente à palavra. Do jeito que Deus mandou, ele fez, e não mais do que Deus mandou. Então é possível. E o texto aqui de Jeremias mostra isso, de profetas profetizando algo que Deus mandou. Nós estamos sendo desobedientes. Mas como assim? Eu não estou fazendo em nome de Deus, mas Ele não mandou. Por que eu vou fazer algo que Deus não mandou? Então eu estou sendo desobediente. Não porque eu desobedeci uma ordem, mas porque eu fiz algo que Deus não mandou. Então é possível sim. Você está assim: ah, mas eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo isso para Deus, não foi Deus que mandou? Está dentro da palavra dele? Não. Então isso é coisa do seu coração. Como diz o texto, é vaidade do seu coração. Não é algo que Deus mandou. Você não está obedecendo a Deus, está obedecendo ao seu coração. A conclusão é essa. Você está obedecendo ao seu coração e não a Deus. Num segundo a outro, e esse talvez até uma escala maior, mais importante, é você fazer as coisas que Deus manda, sim, mas com outra intenção. Como é que é? É isso. Deus manda você fazer uma coisa, você faz com outra intenção. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. O que você fizer, você pode fazer por vanglória, partidarismo, ou pode fazer por humildade. Se você faz por humildade, está dentro do propósito do Senhor. Se você faz para aparecer, não está no propósito do Senhor. Então você está fazendo a coisa certa com o propósito errado. Isso não é obediência. Ah, mas eu estou fazendo o que Deus mandou. Veja, o primeiro passo era fazer o que Deus não mandou. O segundo é fazer o que Deus mandou pelo motivo errado. Então o apóstolo Paulo chama a atenção lá de Filipos, dos Filipenses, e diz: olha, vocês têm que fazer as coisas por humildade. Fazer para partido, para vanglória, para aparecer, para ter primazia, esse não é o propósito. Você está fora do propósito. Você está fazendo as coisas com a intenção errada. Isso pode acontecer com qualquer coisa. Jesus chamou a atenção de que até a oração pode estar errada. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mateus 6:5. Em outro texto, na sequência, ele fala de jejum. Até o jejum pode ser errado. Você está fazendo para aparecer, para ser visto pelos homens. Propósito errado. Então está fazendo a coisa certa com propósito errado. Isso não é obediência. Deus tinha um propósito naquilo que Ele mandou. Você fez o que Ele mandou com outra intenção. Isso não é obediência. Mateus, no capítulo 23, versículo 5, Jesus dizendo: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filatérios e alongam as suas franjas.
Ou seja, querem parecer santos, querem a aparência externa de santidade. Jesus condenou isso. Não, esse não é o propósito. E Jesus até fala assim: olha, quando você orar, ora em secreto. O Pai que vem em secreto vai te recompensar. Quando você jejuar, lava o rosto, ninguém precisa saber que você está jejuando. Quando você der uma esmola, a mão direita não precisa saber o que faz a esquerda. Ninguém precisa saber que você, não, olha, eu sou o principal doador da igreja, eu sustento a igreja, viu? O meu dízimo é poderoso. Mas você está fazendo isso para os outros. Para quem? Para Deus ou para aparecer? Não, o que você estiver fazendo, ninguém precisa saber, porque você está fazendo para o Senhor. Então você pode estar achando que está obedecendo a Deus, porque está fazendo o que Ele manda, só que com um propósito errado. Eu acabei de citar 3 itens aqui. E existem aqueles que acham que podem impor a sua própria vontade em substituição à vontade de Deus. Não tem a vontade de Deus, tem a minha. Tem um texto lá em 3ª carta de João, lá no versículo 9, diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, isso João falando, mas um tal de Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ele mandou uma orientação para a igreja, e o líder da igreja disse: não, ele gosta de ter a primazia, não, quem manda aqui sou eu. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: quem manda aqui sou eu. Tem gente na igreja que acha que é o dono da igreja. Para esse eu tenho uma coisa para dizer: a igreja tem dono, Jesus. Ele é o único e supremo pastor, todos os outros são servos, somos todos ovelhas. Só Jesus é o pastor, o supremo pastor, o cabeça da igreja. Igreja não tem dono, não humano, o dono é Jesus. Mas tem gente que acha que se fosse dono, ele quer mandar. Então a sua vontade se sobrepõe à vontade de Deus. Em vez de estarmos submissos à vontade e orientação de Deus, nós estamos impondo a nossa vontade, como se fosse de Deus. Esse tipo de gente que Jesus estava falando, quando ele disse o seguinte: tem gente, não, porque eu expulsei demônio, porque eu profetizei, porque eu fiz milagre, isso apresentando uma presença de Deus, assim: eu nunca te conheci. O que você estava fazendo, na verdade, era iniquidade, porque você fez algo que eu não mandei, você fez algo com um propósito diferente, você fez algo no meu lugar. Disse eu: não, isso é iniquidade, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Em vez de obediência, você na verdade era desobediente. Eu gostaria de ler mais um texto. A primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Tem uma, não, mas eu sou crente. Por que você é crente? Eu vou à igreja. Antigamente podia ser um outro com a Bíblia debaixo do braço, hoje em dia nem isso, né? Raramente tem gente com a Bíblia debaixo do braço, mesmo porque ela está no celular, né? Está escondido lá. Ninguém sabe se o cara está lendo a Bíblia mesmo ou está lendo o próximo post na internet, né? Mas ele está lendo a Bíblia. A aparência externa não convence ao Senhor. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É mentiroso, não é então Jesus, apartai de mim. Não te conheço, você é um mentiroso. Você diz que me conhece, mas não pratica a minha vontade. Você não é obediente. Gostaria de ler Isaías no capítulo 1. Isaías capítulo 1, nos versículos 10 a 20, o texto é bem interessante, que fala sobre a conduta que Deus espera em substituição a holocausto, sacrifício, alguma coisa desse gênero. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, ofertas vazias. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova,
os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades. A minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvires, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías, em sua profecia, uma profecia genuína, profecia mandada por Deus, olha, eu estou cansado dos cultos, desses falsos cultos que vocês estão prestando, eu nem ouço que vocês estão orando, porque vocês estão fazendo isso do jeito errado, não são obedientes, estão cheios de iniquidade. Mas ele termina com um outro alento: vinde, pois, razoemos, vamos conversar, ainda que esses pecados sejam tão ruins, que sejam vermelhos, eles podem se tornar brancos. Como que pode? Porque Deus vai nos purificar. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados, sereis mortos à espada, sereis devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Eis uma escolha. Esse texto nos chama a atenção de que nós podemos estar enganados, achamos que estamos servindo a Deus, estamos obedecendo a nós mesmos, estamos sendo desobedientes a Deus. Mas Ele está convidando: não, venha, vamos conversar, vinde, pois, e arrazoemos. Não importa que isso seja tão ruim assim, eu posso transformar tudo em coisa boa. Mas se você continuar rebelde, se você continuar desobediente, se você continuar insolente, você vai ser devorado à espada. Porque quem está dizendo isso sou eu, não eu, o pastor, mas a palavra de Deus está dizendo isso. Eu gostaria de convidar a todos que nós meditássemos. Nós muitas vezes podemos achar que estamos sendo obedientes e não estamos. Nós precisamos olhar a palavra de Deus com carinho, com cautela e dizer: Senhor, estou te agradando? Estou fazendo o que é certo? Jesus contou uma historinha uma vez para os fariseus, eu achei muito interessante. Ele falou assim: olha, um homem tinha 2 filhos. Ele chega para o primeiro e diz assim: filho, vai trabalhar na vinha. Se voou, e não foi. Aí ele chega para o segundo, provavelmente era o mais novo, e diz assim: filho, vai trabalhar na vinha. Assim, não vou. Depois ele pensou bem, se arrependeu e foi. Aí ele pergunta para o fariseu: qual desses 2 obedeceu ao pai? O segundo, é claro. Ele foi mal criado, ele disse não, mas depois ele se arrependeu e foi. O outro foi muito agradável, muito político, disse sim e não foi. Ele obedeceu? Não, porque ele não praticou. O outro, apesar de ter agido de uma forma inicialmente ruim, ele obedeceu, porque no final de contas ele foi e fez. É disso que Deus está falando. Muitas vezes nós nos conduzimos errado, mas o que importa é que, puxa vida, não era assim que Deus gostaria que eu fizesse. Eu não estou agradando ao Senhor, eu vou mudar. Esse texto de Isaías diz: cara, vamos conversar, eu vou te ajudar a mudar, eu vou te ajudar a ser obediente, eu vou te ajudar a parar de se enganar e fazer a coisa certa, fazer vereda direita ao nosso Deus, caminhar na vereda do Senhor. Gostaria de deixar essa reflexão em 1 João 2,17. Lembre-se uma coisa, viu? O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vou repetir: o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos ser obedientes, meus irmãos, vamos fazer a vontade de Deus, amém? Pai, obrigado por esse momento de meditação, que a Tua palavra possa falar ao nosso coração, que o Teu Espírito possa falar e nos ensinar a sermos obedientes,
É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.